O repórter Marcelo Canelas vai contar agora o drama dessa mulher, a Liliane. Ela ficou quase 2 anos afastada do filho pequeno depois de uma denúncia falsa de maus tratos. Agora, depois de uma decisão da justiça, ela está sendo obrigada a dividir a guarda do filho com a família que acolheu a criança. Este coração vermelho é o fim da disputa judicial pelo afeto de um menino. Quantas mães cabem aí dentro? 2? A solução que o garoto encontrou, dividindo o coração ao meio, foi a mesma da juíza do caso do Fórum de Londrina, no Paraná. Ele agora tem 2 mães, uma rica e uma pobre. Eu perdi muitas horas de sono até chegar à solução que eu não considero perfeita, mas é a menos prejudicial. Eu decido pela guarda compartilhada entre essas 2 famílias. A juíza Isabelle Noronha não quis dar entrevista porque uma das partes recorreu. O Fantástico convidou a atriz Gabriela Duarte para contar como foi o resultado da decisão da juíza. Eu fiquei extenuada, física e emocionalmente, como juiz e como pessoa. Às vezes eu pensava no que era melhor para a mãe biológica, às vezes para a família afetiva. Talvez ambas as partes se decepcionem com a minha decisão, mas certamente é a melhor para a vida dessa criança. Já faz 6 anos que ele nasceu. Estava indo para o metrô e ele simplesmente estourou a bolsa. Não tinha ninguém na hora quem chamar, a polícia que pegou a gente e levou para a maternidade. Quando o bebê estava prestes a completar 1 ano, o Conselho Tutelar bateu na casa de Liliane, na periferia de Londrina, por causa de uma denúncia de maus tratos. Era setembro de 2011. Não era maltratado. Pelo contrário, o menino era gordo, a coisa mais linda. Como ficaria comprovado depois, a denúncia, feita quando ela ainda morava em São Paulo, era falsa. O papel fala que eu era meretriz. Várias coisas, sabe? Que eu também usava droga. Não adiantou negar, nem fazer o exame que deu negativo para todas as drogas. Ninguém acreditou nela. A partir desse momento, o que se viu foi uma mãe desesperada. Como num filme de terror, ela buscou insistentemente ser ouvida para tentar convencer o juiz, o Ministério Público, as psicólogas e as assistentes sociais de que o filho lhe foi tirado injustamente e que ela tinha, sim, todas as condições de criá-lo com dignidade. Liliane só se deu conta de que o filho lhe seria tirado quando foi trazida aqui para este abrigo. A reação dela foi agarrar-se ao bebê. Durante 6 horas, de 1 da tarde às 7 da noite, cercada por policiais, ela se manteve encolhida em frente ao portão com o garoto junto ao corpo. No final, acabou convencida de que o melhor seria entregá-lo. E ela falou assim, entra lá pra você conhecer lá dentro, pra você ver como que é. E a hora que eu entrei, tinha lá aquele monte de criança. Eu tive que deixar ele no berço e sair andando. No dia seguinte, ela implorou a uma funcionária para ver o filho. Ela só me mostrava ele pela janela só do abrigo. Até o dia em que nem pela janela ela conseguiu. Aí quando foi perto do Natal, eu fui lá ver ele, que era dia de eu ver ele. Ele já não estava mais lá. Eu perguntei, cadê meu filho? Ela falou assim, a família veio buscar ele aqui. Aí eu comecei a sair correndo, fui no fórum, queria saber do meu filho, ninguém me falava. A muito custo, ela descobriu quem poderia dizer onde estava o garoto. Ademir Richter era o juiz da Vara da Infância e Juventude. Eu abri as portas para poder conversar com ele. Ninguém informava onde estava o seu filho? Ninguém. Você não sabia onde ele estava? Ficou 1 ano e pouco escondido de mim. Nem com a promotora ela conseguia falar. Psicólogas, assistentes sociais, todos diziam o mesmo. Eles me humilhavam, falavam que estava com uma família muito poderosa, que eu não ia pegar de volta. O juiz havia encaminhado o garoto a um casal inscrito no programa Família Acolhedora. Ricos, bem-sucedidos e dirigentes de uma instituição beneficente, eles pediram a guarda definitiva. Durante quase 2 anos, uma mãe foi impedida de ter contato com o próprio filho por obra de um poder do Estado que tem atribuição constitucional de fazer justiça. O
processo de destituição do poder familiar já estava adiantado quando Liliane descobriu o paradeiro do filho e conquistou o direito de visitá-lo em maio de 2013. As visitas eram na sala do juiz, sempre diante de muitas pessoas. E ele pulando de colo em colo, de colo em colo, gritando. E eu falava, deixa eu pegar ele, pra ele tentar se acalmar, que não sei o quê. E ali acabava, não ficava nem 5 minutos com ele. Mesmo assim, o casal que pediu a adoção recorreu. A atriz Gabriela Duarte conta mais sobre o resultado da decisão. Foi uma verdadeira batalha judicial. De um lado, uma mulher suplicando momentos com o filho, ainda que fossem migalhas de contato nas visitas com hora marcada. E de outro lado, uma família acolhedora, ferrenha e disposta a impedir a todo custo que a mãe biológica encontrasse o menino. Procuramos o casal da família acolhedora. Primeiro, o marido. O senhor não quer conversar comigo agora? Não, assim, não. Não, mas é simples, eu quero saber. O que aconteceu? O senhor pode nos receber hoje ou amanhã? Eu vou conversar com a minha esposa, deixa o teu telefone. Tá. Eu entro em contato com você. Tá? Mas ele não telefonou. Encontramos a mulher dele no Fórum de Londrina. Eu fiz um pedido ao seu marido, deixei meu telefone com... Ele chegou em casa, você acha que pode... Eu falei, não precisa nem responder. Tá. Entendeu? Porque assim, gente, quiser falar com a pessoa, entendeu? A gente não precisa mostrar nada pra ninguém. A gente não quer saber, a gente só cuida dele. O Fantástico entrou em contato com a família novamente por telefone, mas o casal manteve a decisão de não falar. Essa família já tinha adotado outras 2 crianças da mesma forma. Primeiro, receberam os bebês temporariamente como família acolhedora. E pouco tempo depois, entraram com os pedidos de adoção que foram concedidos pelo mesmo juiz Ademir Richter. Para a Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ação do juiz vai contra o objetivo do programa Família Acolhedora. A família acolhedora nada tem a ver com isso. Ela não está buscando um filho para ela. Ela está buscando um momento de cuidado, amor e carinho que ela sabe temporário. Se ela vai buscar entrar num programa de família acolhedora para adoção, aí a gente já furou todo o cadastro, a gente furou todo o sistema. Em nota, o Ministério Público do Paraná afirmou que a conduta do juiz na adoção do filho de Liliane está sendo investigada pela Promotoria de Justiça de Londrina. O juiz também responde a uma ação civil pública em que está sendo acusado de burlar a fila de adoção em outros 11 casos. Se constatou que o juiz de direito titular da Vara da Infância e Juventude, ele mantinha um esquema ilícito de violação da ordem cronológica de adoção. Portanto, ele estabelecia as pessoas, segundo a sua vontade, de forma ilegal, que poderiam receber crianças em adoção. Quer dizer, havia um esquema para pular a fila da adoção aqui em Londrina. Perfeitamente. Desde março de 2015, Ademir Richter não trabalha mais em Londrina. Foi para Curitiba, onde atua como juiz substituto de segunda instância. Em nota, o Tribunal de Justiça do Paraná informou que o juiz foi transferido por antiguidade e que não foram encontrados indícios que justificassem um processo administrativo contra ele. Nós o procuramos em Curitiba. Os advogados do juiz Ademir Richter enviaram ao Fantástico uma nota de 4 páginas. Nela, dizem que foi o Ministério Público de São Paulo que pediu que o filho de Liliane fosse tirado dela após a denúncia falsa de maus tratos. E que o juiz apenas acolheu o pedido e encaminhou o garoto para um abrigo. Afirma ainda que foi a pedido do abrigo que ele encaminhou o bebê para uma família acolhedora. O juiz diz que sempre atuou com isenção e prudência, buscando o melhor para a criança. Ele também repele com firmeza as acusações da ação civil pública que o acusa de furar a fila de adoções. A promotora Yara Guariente, que atuou no processo do filho de Liliane ao lado do juiz, também está sendo investigada pela Promotoria de Londrina. Além disso, ela também responde à ação civil pública que apura irregularidades em 11 adoções. Yara é acusada de não ter fiscalizado a fila de adoção e de não ter denunciado a atuação do juiz. Então, promotora titular da Infância e Juventude se omitiu intencionalmente para favorecer os propósitos ilícitos engendrados pelos dois. A promotora não quis gravar. Por e-mail, afirmou que a ação pública contra ela está em segredo de justiça, por isso não pode falar.
e no caso do filho de Liliane, disse que sempre atuou visando o interesse da criança. Mas o Ministério Público do Paraná informou que Yara já respondeu a processo disciplinar para apurar supostas irregularidades em casos de adoção. Ela recebeu uma advertência e foi removida da vara de infância por ordem do Conselho do Ministério Público do Paraná. A sorte de Liliane começou a mudar quando uma advogada voluntária assumiu o caso. Uma das histórias mais inacreditáveis que eu já me deparei em toda a minha profissão. A Liliane sempre, desde o início, esteve no fórum, esteve nos abrigos e sempre dizendo: meu filho não está para adoção. Com a remoção do juiz Ademir do caso e a nomeação de uma juíza para o lugar dele, Liliane finalmente foi ouvida. A juíza Isabelle Noronha se convenceu de que Liliane foi punida porque é pobre. A equipe de psicólogas comparou indevidamente as duas famílias. Uma rica e bem-sucedida e a outra pobre e humilde. De fato, a família pobre, com a mãe dona de casa e o pai pedreiro, cria os filhos com dificuldade, como aliás a maioria da população brasileira assim o faz. Mas não em situação de risco, o que é muito diferente. Mas como o garoto já tinha laços afetivos com a família adotiva, a juíza decidiu pela guarda compartilhada. O menino mora com o casal, mas passa parte da semana com Liliane. Eu acho que ela tentou fazer o melhor, né? Ela não pensou nem em mim, nem na outra parte. Ela pensou mesmo na criança, porque tem que ser realmente aos poucos, né? Essa criança merece conhecer a verdade sobre a sua história. Ninguém tem o direito de lhe tirar a possibilidade de um duplo amor. Se ele tem uma mãe do coração que o criou, o menino precisa saber que tem uma mãe da barriga que sempre o procurou sem descansar, que nunca o abandonou e que jamais desistiu de lutar por sua guarda. A mãe da barriga já cabe de um lado do coração. Isso aí te traz conforto? Ah, um pouco, né? Mas nada supera o que eu perdi, né? Eu perdi o primeiro andar dele, eu perdi a primeira palavrinha dele, né? Eu perdi tudo. Você ganhou o amor dele. Aos pouquinhos eu tô ganhando, né? Você tá fazendo um coraçãozinho aqui, você percebeu? Eu tô. Olha aqui, o fio do microfone. É o coração dele. Você tá aí dentro. Tô. O coração dele é grande.